Oi gente, hoje o vídeo é de resenha e eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi na última caixinha do Scooby, as duas HQs, a Cobra Kai e o Blade Runner 2019. Vamos começar pelo Blade Runner, né? Ele foi o livro extra que veio, que é uma graphic novel. Ele é muito bonito, bem feito, os quadrinhos são muito bem desenhados. Eu vou mostrar algumas imagens pra vocês. Aqui, pra vocês verem. Tá muito bonito mesmo a arte. No final dessa edição tem algumas capas que mostram imagens aprovadas para as próximas capas, então dá para entender que essa história da Blade Runner 2019, ele vai até o 4º volume. Então é isso, assim, eu gostei bastante, a leitura foi muito boa, muito rápida. O quadrinho, ele é muito interessante, ele traz uns temas, umas problemáticas bem bacanas, mas assim, ele é muito bonito, muito bonito, muito bem feito. Então vamos para a história. Essa aqui, que tá na capa e tá na contracapa, é a protagonista da HQ, e ela se chama Ashina, e os amigos dela a chamam de Ash, né, como se fosse um apelido. Ela é uma Blade Runner, e nessa época de 2019 da história, ela é como se os Blade Runners estivessem caindo em decadência, porque já não tem tanta máquina assim para eles caçarem. Os replicantes, né, os androides. Os replicantes, o que eles são exatamente? Eles são réplicas androides de humanos, muitas vezes humanos que já morreram. E eles caçam esses replicantes que estão cometendo crimes e tudo mais. Às vezes acontece alguma coisa na história do replicante que ele vira um assassino, ele vira um ladrão enfim, aí os Blade Runners vão ir atrás deles. E aí esses replicantes, ou pele falsa, eles têm os seus atributos de androide, né? E normalmente são caros, tipo olhos, pele, fígado, assim, essas android, né? Dessas peças deles são bem caras, então às vezes tem gente que caça eles só para vender suas peças, né? Então muitos deles são construídos em prol de pessoas que já morreram para substituir essas pessoas. Só que esses replicantes, como são androides, eles precisam de manutenção. Então eles não vivem tanto quanto um ser humano, eles vivem mais ou menos uns 4 anos. Isso se ele ficar repondo peças, se eles ficarem resolvendo essas situações. Vamos falar um pouquinho da história da Ashina, que é a Asha, né? Ela tem um problema genético desde criança, que a mãe dela descobriu, que ela tem um problema na coluna. Então, teoricamente, ela não poderia andar. Então, ela usa um suporte na coluna atrás, que é de metal. Então ela é uma humana que usa adereços de androides, entendem? Para ela poder andar e tudo mais. Mas esse suporte, ele consome bateria, e ela tem que ficar pagando recargas dessa bateria. E isso é algo que ela esconde, e dentro dessa história acaba sendo revelado. Então assim, ela chegou a trabalhar anos e anos de Blade Runner com esse suporte, ninguém nunca percebeu. E na história ela é dita como a melhor da área. Tipo, você passa um caso pra ela e ela resolve assim, em coisas que outros Blade Runners não conseguiram resolver, ela resolve rapidamente. Então ela pega um caso, né, que é o caso da história, que ela tem que encontrar uma mãe chamada Isobel e a filha, Cleo, que teoricamente foram raptadas. Então ela começa a investigar para saber se realmente ela foi raptada, por quem. O pai dessa Cleo tá muito desesperado atrás da Isobel, da Cleo, e assim, os desdobramentos dessa história são bem legais, e as atitudes que a Ashina toma e tal é bem interessante. Então, como é uma história de 4 volumes, eu acho que compensa bastante a ter
né? Ele, além disso, é muito, muito bem feito, né? Sem falar que eles trabalham exatamente aquilo que muitos filmes dessa série, né, Blade Runner, trabalham. Senso de justiça, de honra, do correto e tudo mais. É muito, muito legal. Eu gostei bastante. Então vamos para o segundo livro, que é o principal da caixinha do Scooby. Se você não viu o unboxing dessa caixinha Scooby, ele é o dos anos 80, eu mostrei todos os itens que vieram na caixinha, todos os brindes e tal. Você pode clicar no card aqui, que eu vou deixar pra vocês, tá? E o livro da caixinha é o Cobra Kai. O Cobra Kai, eu procurei informações diretamente com a editora Excelsior, né, que é a editora dessas duas HQs, né, graphic novel. E ó, a contracapa é muito bonita, ele é muito, muito bem feito. Só que eles não me responderam, então eu não sei dizer pra vocês se vão haver outros volumes ou não, porque pelo que eu entendi, já tem alguns meses que publicaram esse. E aí, nesse Cobra Kai, a gente vê a história de Johnny, que é o rival do Daniel, né? Daniel San. Aí, Daniel LaRusso, né? Como a gente conhece como Daniel San, né? Então a gente vê como ele entrou pro Cobra Kai, qual era o relacionamento dele com a família dele, se ele se entendia ou não com os pais, como ele namorou a namoradinha dele, que depois virou a namorada do Daniel. Então, assim, como eles começaram o relacionamento deles, como era a vida dele com os amigos dele, a sociedade que estava envolvida aqui, isso diretamente em relação à sociedade dos pais dele, né? Então é bem legal. E também mostra que o Daniel não é nenhum santo, ele também provocava, sabe? Ou rebatia quando era provocado. Não tô falando que ele não deveria fazer isso, mas assim, é porque a gente sempre tem aquele conceito de, o coitadinho, né? Mas também tem aqueles momentos que eles se chocavam e tal, e aí a gente consegue ver a óptica do Johnny, de como ele reagia, de como ele fazia as coisas. Ó. Um baile de sociedade. Então, assim, tem muitos detalhes dentro dessa HQ que não é contada na história do filme mesmo, né? Do Karate Kid. Na história do filme do Karate Kid. Não é mostrada porque é da história do Johnny. Inclusive o torneio, ele é mostrado, as orientações do sensei dele, do que ele deveria ou não fazer. E assim, a gente consegue entender no início dessa HQ que ele tá contando a história dele para os alunos dele, do Cobra Kai, que ele reabriu, né? Então, assim, é muito legal. A arte tá muito bonita, muito bem feita. A arte é muito, muito bonita. Vocês podem ver. No final dessa edição, tem algumas artes conceituais, como sempre tem. Quadrinhos, mangás, de uma forma geral, eles sempre dão imagens extras, né, bonitas pra gente ver. É tipo uma galeria de ilustrações, que é muito bonita. Então, assim, o quadrinho todo ele é muito bem feito. Eu não imaginava, assim, que o peso da história da família do Johnny era tão forte em relação à história dele. Mas, assim, a gente só tem... nesse volume, a gente só tem essa história inicial dele contando a versão dele do que aconteceu, né, em relação a ele e o Daniel LaRusso. Então a gente não consegue ver o que ele faz hoje, como ele vive hoje. Essa série foi baseada na série original, né, que saiu no YouTube, que depois a Netflix está fazendo, Cobra Kai. Eu ainda não assisti, pretendo assistir porque eu tô vendo outras séries agora. Mas eu pretendo assistir, mas assim, eu infelizmente não tenho uma resposta pra vocês. Quantos volumes vão ser, se esse é o único volume que vai sair. Pelo tempo, não dá pra saber, porque tem HQs que são de 6 em 6 meses, tem HQs que são anuais. Então, assim, pode demorar. Eu gostei demais mesmo dos dois livros que eu recebi, e eles vieram em um ótimo estado, eles estavam extremamente lacrados, vocês viram, né, no unboxing que eu mostrei. Então me contem o que vocês acharam deles, qual dos dois vocês leriam primeiro, qual deles vocês
iriam querer curtir primeiro. Me contem nos comentários e me digam o que vocês acharam das artes, de tudo, das histórias e tudo mais, tá bom? E então tchau, gente, até o próximo vídeo!